Bom dia. Excelentes projetos e excelentes conselhos que ouvimos nas apresentações anteriores. Vou tentar juntar aqui algumas ideias hoje. Não comecei a fazer apresentações e a treinar a falar em público tão cedo como o Miguel, portanto não terei tanta facilidade. De qualquer maneira, temos aqui já uma coisa em comum: Picasso. Eu gosto muito daquela frase: faço sempre o que não consigo fazer para aprender o que não sei. E realmente, como já ouvimos, somos sempre rookies, somos sempre principiantes quando estamos a fazer coisas novas e é isso. Hoje em dia, com esta reinvenção permanente em que vivemos, em particular na área do marketing e da comunicação, que é a área onde eu estou, mas globalmente em todo o lado, estamos sempre a fazer coisas novas, estamos sempre a aprender, somos sempre novatos. Eu, do ponto de vista do meu percurso profissional, fiz mais uma vez, encontrei ali um paralelo no que o Miguel disse. Ou seja, eu tive os primeiros 15 anos da minha carreira a fazer erros nas empresas dos outros e depois, nos segundos, estive a fazer erros nas minhas. Fiz talvez até mais erros nas minhas, mas também alguns sucessos. O professor António pediu-me para fazer um pequeno resumo de percurso e de empreendedorismo. Eu comecei por lançar o sistema informático das farmácias portuguesas, trabalhando para a Associação Nacional das Farmácias. Foi uma experiência muito interessante, com pessoas que sabiam muito bem o que estavam a fazer, foram à França ver o sistema informático e depois foi adaptado para Portugal. E, na altura, hoje parece incrível a capacidade de computação que nós temos todos no bolso. Na altura, isto era um computador que tinha 40 megabytes de disco, não é de memória, é de disco. Portanto, uma coisa muito, muito primária, mas foi muito interessante, sobretudo na experiência com as pessoas e andar pelo país a apresentar o sistema informático. Depois fui assessor da administração da INAPA, a antiga fábrica de papéis, que foi comprada pela hoje em dia, a Navigator Company, na altura era a Portocel. Foi lá, aliás, que nos conhecemos. Fui assessor da administração, sobretudo para a área do marketing e da comunicação. Nessa altura quase não se ouvia falar de uma coisa que era a internet e houve um episódio curioso, porque quando a INAPA foi comprada pela Portocel, passaram a haver duas pessoas, eu que estava na INAPA e a pessoa que era responsável da comunicação na Portocel, duas pessoas para o mesmo lugar. E falei com um colega e que me disse: qual é que achas que são aqui as minhas chances, duas pessoas na mesma posição? E ele foi muito pragmático, ele disse: tu estavas na INAPA, fomos comprados, portanto não és tu que vais ser escolhido. E na altura falei com a administração e sugeri: ouve-se falar aí da internet, até temos um pequeno site que naquela altura era claramente uma brochura online. Porque é que eu não posso desenvolver isto? Eu gostava de desenvolver isto da internet. E eles, assim, um bocadinho displicentemente, até me disseram: ok, está bem, se quiseres trata disso, resolvi-lhes o problema das duas pessoas para o mesmo lugar. O que é facto é que acabei por fazer a carreira muito ligada à internet e ao digital, que foi crescendo. Quando deixei aquela função, tinha 20 e tal sites, que eram os sites de marca, em 5 idiomas diferentes. Foi também uma experiência interessante. Depois, em 2007, co-criei a Step Value, foi uma das primeiras agências de marketing digital em Portugal, e aí sim, na minha empresa, com um sócio, fiz muitas reuniões enfim, com uma equipa que depois se tornou relativamente grande, 30 e tal pessoas, e essa foi uma experiência muito, muito interessante e deu-me a possibilidade de conhecer muita gente e falar com muita gente. Uma década, muitos projetos depois, vendemos a agência à Ernst & Young. Fui para Executive Director de uma empresa com 250 mil pessoas, uma empresa notável, conheci muita gente interessante. Do ponto de vista da organização e da gestão da informação é brutal, mas não era realmente o que eu queria. Não queria voltar a uma grande corporation e ter as condições que eram obviamente muito boas. Sentia falta de criatividade, sentia falta de poder fazer, enfim, liberdade e definir o rumo. Criámos então a Darwin, esta empresa que hoje vem aqui também apresentar alguma coisa do que faz para ajudar as marcas nos desafios do digital. Porquê é que escolhemos o nome Darwin? Esse é um tema interessante, exatamente pela necessidade de adaptação constante. O Darwin dizia que não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a espécie mais inteligente, mas a que responde mais rapidamente à mudança e se adapta mais rapidamente à mudança. Este nome Darwin tem a ver com a necessidade de sublinhar isto. Ou seja, os novos paradigmas do marketing estão sempre a mudar, há um processo acelerado de mudança e as marcas que não se adaptarem morrem. Um dos temas que vim a falar tem a ver com este branded content. Ou seja,
a necessidade das marcas de utilizarem os conteúdos para passar as ideias e para se promoverem. Se perguntar se gostam de ver publicidade, vocês vão dizer que não. Ninguém gosta, na realidade, de ver publicidade. Nós, até agora, éramos obrigados a ver a publicidade e hoje em dia já não somos. Ou seja, na internet nós temos adblockers, na televisão nós conseguimos fazer fast forward e, na realidade, hoje em dia com o cabo só vemos os conteúdos que queremos ver. Portanto, o consumidor passou a ter controle no que quer ver. Como é que as marcas têm reagido a isto? O que é facto é que o mundo mudou. Antes tínhamos, se pensarmos, famílias com 4 pessoas, por exemplo, numa casa, a ver esses 4 canais. E essas pessoas eram obrigadas a ver esses 4 canais, não tinham mais escolha. Na casa ao lado estavam outras 4 pessoas a ver os mesmos 4 canais. Portanto, podiam mudar de canal, mas quando havia uns blocos publicitários era muito difícil fugir a isso. Hoje em dia temos uma escolha infinita. Não estamos a ver 4 canais, estamos a ver 500 canais ou 500 milhões de canais, se nós pensarmos que cada site na internet é, na realidade, um canal de conteúdos. E temos controle completo sobre o que queremos ver. A TV agora, na realidade, é a lareira. Está lá ligada, faz-nos companhia, mas muitas vezes só serve para isso. Não estamos a prestar realmente atenção ao que lá se passa, a não ser que seja um tema do nosso interesse. E o telefone é que é a nossa televisão pessoal, sobretudo para as pessoas mais jovens. E mesmo rejeitando a publicidade, e isto é curioso, nós rejeitamos, mas estamos, por outro lado, disponíveis para ver horas no YouTube de um tema que nos interessa. Se é pesca, será pesca, se é jogos de computador, se é vela, se é desporto, nós somos capazes de estar horas a ver conteúdos, porque esses conteúdos nos interessam. E como existem esta enorme quantidade de canais, cada um está a ver os canais que lhe interessa. As marcas começam a utilizar este conceito, o branded content, e o marketing de conteúdos, e é uma sugestão quando tiverem que comunicar as vossas ideias e quando chegar ao momento de fazer a promoção da vossa empresa, a vossa expertise, o conteúdo que conseguem produzir é central nesta estratégia de marketing digital. E segundo o Seth Godin, é o último marketing que resta, portanto, é o único marketing que resta. Há aqui um pequeno vídeo sobre este tema da rejeição da publicidade e da troca pelo branded content, mas não está a dar som. Na comunicação das marcas. Vou só recomeçar. Ao longo do dia interagimos repetidas vezes com os nossos equipamentos eletrónicos num mundo repleto de ecrãs, TV, tablet ou smartphone. Evitar os tradicionais formatos de publicidade, particularmente os spots de 30 segundos, é cada vez mais fácil para os consumidores. Os conteúdos, por outro lado, têm hoje uma importância crescente na comunicação das marcas, que começam a desenvolver estratégias sofisticadas para incluí-los nos seus planos de marketing. Em todos os países desenvolvidos, o utilizador médio gasta agora muito mais tempo a interagir com o seu mobile device do que em frente de um televisor. Cerca de 65% dos utilizadores consomem vídeo semanalmente nos seus smartphones e tablets. Estima-se que mais de 80% do tráfego total de dados nestes equipamentos será gerado por conteúdo audiovisual já no próximo ano. É interessante notar que, online, as pessoas esforçam-se para evitar a publicidade. No entanto, procuram entusiasticamente assistir a conteúdos que consideram relevantes e interessantes, dedicando muitas horas do seu tempo a essa atividade. O conteúdo torna-se assim a estrela mais brilhante para as marcas comunicarem com os seus públicos. Graças ao YouTube e às redes sociais, as marcas tornaram-se broadcasters e começaram a olhar para os seus potenciais clientes como audiências disponíveis para o consumo diário de conteúdo alinhado com os valores representados pela marca. Nasce assim o conceito de branded content. Mas o que é afinal o branded content? Mais evoluído do que o velho product placement, o branded content mistura habilmente os conceitos de marketing e entretenimento na forma de conteúdos de qualidade, criados para um público que deseja realmente consumi-los, não os sentindo como publicidade, mas continuando estes a transmitir as principais mensagens da marca. Num mundo cada vez mais global e sempre em modo on, é possível a ativação de conteúdos em multiplataforma, utilizando ferramentas de marketing digital, envolvendo o público com conteúdos que serão depois partilhados com os amigos. A isto chamamos Activated Branded Content, uma evolução extraordinária na comunicação das marcas.
produzimos um pequeno conteúdo numa parede feia, por acaso na cidade do Porto, que agora ficou com o Darwin. Agora, quais são as lições principais a tirar daqui? As pessoas não veem publicidade, veem conteúdos que lhes interessem e as marcas devem comunicar colocando as suas mensagens nesses conteúdos. Mas não vale fazer batota, não vale pôr publicidade escondida dentro dos conteúdos. É aquela imagem que todos nos lembramos na telenovela e de repente uma amiga está a falar da outra amiga do Pantene, que é fantástico porque tem um componente qualquer, ou fala dos filetes de pesca nova com ômega 3, como se isso fosse uma conversa normal entre duas pessoas. Um spot de publicidade escondido no meio de um conteúdo não vale. Agora, um conteúdo que as pessoas realmente queiram ver, alinhado com os interesses da marca e com os benefícios da marca, sim, vale, e é a nova maneira de comunicar. E como vocês, a vossa expertise, eu volto a dizer, é a ferramenta de marketing mais valiosa que têm. É encontrar as pessoas que se interessam por aquilo que têm, as ideias que têm para comunicar, aquilo que têm para dizer e produzir conteúdos muito bons à volta disso, à volta dessas ideias. Foi, por exemplo, o que o Santander fez neste caso interessante. In Spain, millennials have suffered the economic crisis more than anyone. They call themselves Los Indignados. It's a movement of young people who want change. And who do they blame? The banks. So how can you sell an account to a generation who don't want to listen to the banks? Santander Bank presents Beyond Money. ¿Quiere usted comprar o vender una experiencia? Vender. Mi primer novio en el instituto. Seguramente te la tasarán por $250,000. Hazlo. It's the story of Lucia, a woman who sells her most treasured memories, getting the audience to think what's worth more, money or experiences. To launch an account that offers experiences as well as money. A 17-minute sci-fi film starring Adriana Ugarte, the star of the latest Almodovar movie, drew more than 12,000 young people just to the premiere in cinemas and Santander offices nationwide. El estreno de un thriller de ciencia ficción. ¿Cuánto? Más allá del dinero. Más allá del dinero. Más allá del dinero. Más allá del dinero. Está más allá del dinero, Carlos. After launch, Beyond Money started a debate in Spain about the true value of money. Luego hay un después, hay un debate, hay una charla. ¿Y tú lo harías? Ni porque me dieran millones de euros. Yo hay tantas experiencias que querría vender y no recordar nunca más. Espectacular. Seguramente mucha de la gente que fue ayer al Estadio Santiago Bernabéu querría vender su experiencia. The film got huge engagement numbers and better reviews than even Hollywood blockbusters. At a time when banks aren't trusted anywhere in the world, Santander got the fastest sign-up rate in its 160-year history, making the Beyond Money campaign an experience that a bank would never, ever want to sell. Que algo que me mole tanto lo haya hecho un banco, incluso me jode. Aqui agarrou-se num tema caro para a geração mais jovem, que é quanto é que vale uma experiência. Estavas disponível a ganhar tanto quanto dinheiro em troca das tuas experiências. O banco queria, na realidade, dizer que não é só o dinheiro que importa, que as experiências podem valer mais do que o dinheiro. No entanto, isto foi uma produção muito grande, mas o conteúdo interessante para uma audiência específica não tem que ser uma superprodução destas. Cada um de nós, com o seu smartphone, desde que encontre o alvo certo e tenha as ideias certas para comunicar, pode produzir conteúdos e conseguir comunicar. E se repararem, a marca está lá, mas a marca não tem uma postura comercial aqui. Ou seja, o telefone dela vê-se que é um interface do Santander, a cadeira onde ela estava sentada é vermelha, é a cor da marca, mas não vão muito longe. Se fossem muito longe na comunicação de um produto novo ou dos benefícios da marca, numa linguagem mais comercial, ia ser rejeitado. As pessoas iam sentir, estão aqui a comunicar-me numa linguagem publicitária, estão a querer vender o produto. Tem que ser bastante subtil e é assim que funciona. Agora, o branded content, da realidade sempre existiu. O Guia Michelin é branded content. Ou seja, um livro publicado em 1920 a propósito de percursos e de viagens para quem, na altura, os primeiros automóveis terem uma forma de saberem quais são os percursos e quais os restaurantes e quais os sítios a ir, que se tornou, na realidade, numa referência, era branded content dos pneus Michelin. Na realidade, o objetivo era fazer com que as pessoas viajassem mais.
Portanto, branded content é tudo o que as marcas fazem. É cultura, não é apenas marketing. O consumidor não quer discursos, quer diálogos, ou seja, não quer uma marca a falar num sentido só, tem que ser nesses dois sentidos. E se pensarmos bem, a publicidade não é mais do que comunicação do interesse das marcas, da perspectiva da marca, enquanto que branded content e conteúdos são comunicação do interesse do consumidor. E temos que respeitar naturalmente o interesse do consumidor. Se nós pensarmos bem, as pessoas não querem saber de marcas e produtos. E quando, numa reunião de marketing, eu digo isto às marcas, às vezes ficam chocadas. Não querem saber de marcas e produtos. Alguém que é o responsável de marketing de uma marca está muito habituado a achar que as pessoas querem saber realmente de marcas e produtos. E não querem. As pessoas querem saber dos benefícios que a marca ou que o produto lhe traz. Portanto, ou eu ganho alguma coisa com isso, ou então é só mais um logotipo, é só mais um conceito, não me interessa minimamente. Falando um bocadinho de como atuamos, e penso que pode haver aqui alguns guias de como comunicar eficazmente nesta era digital e nesta era em que tanto está a mudar na comunicação de marca. A Dario é uma empresa muito, muito, muito pequenina. Tem 3 pessoas, não temos nenhum empregado, trabalhamos com uma série de empresas, subcontratando essas empresas em parceria e de uma maneira muito transparente. O cliente sabe sempre que, para além de nós, estão lá os nossos parceiros. O Bruno trata de conteúdo, é um realizador de filme publicitário e de documentário, etc. Portanto, é um homem do cinema e do audiovisual. Eu trato da parte de estratégia e marketing, o Pedro Vasconcelos de tecnologia. E, em conjunto, juntamos estas 3 valências para executar os projetos. Uma ideia... nós sentimos que o sucesso é sempre um fator multiplicador entre a ideia e a execução. Ou seja, trabalhamos com os clientes para descobrir em cada caso quais são as coisas certas e só depois é que gastamos tempo e dinheiro para fazer as coisas bem. Sobre este fator multiplicador, e penso que pode ser interessante também para a vossa carreira, este fator multiplicador entre ideia e execução. Uma ideia muito boa vale pouco, se não for muito bem executada. Se nós pensarmos num fator de 1 a 1000, se nós tivermos uma ideia fantástica, brilhante, uma coisa completamente inovadora que nunca ninguém fez e considerarmos que essa ideia vale 1000, mas depois a execução for realmente muito, muito fraquinha, uma execução de treta, normalmente essa execução vale 1. E 1000 vezes 1 são 1000. Não é nada do outro mundo. Claro que se tivéssemos essa ideia brilhante e uma execução brutal, fantástica, então tínhamos, num fator de 0 a 1000 mais uma vez, uma ideia de 1000 vezes uma execução de 1000. Então, bem, uma ideia de 1 milhão estávamos acima do Google. Uma ideia mais execução de 1 milhão éramos imbatíveis. Eu diria que a maior parte das empresas e na maior parte das execuções, naturalmente, temos uma ideia que vale 50 e uma execução que vale 50. Ou seja, 2.500 pontos no máximo de 1 milhão não é muito, mas naturalmente é a média. E se conseguirmos ter uma ideia realmente boa e uma execução realmente boa, não é preciso irmos para nada de estratosférico. Na realidade, nós não temos que ser os melhores do mundo. Não temos que esta nossa combinação de ideia mais execução não tem que ser a melhor coisa que existe. Há uma pequena anedota de dois parceiros de negócios que estavam a caminhar em África e apareceu um leão. E um deles viu o leão e descalçou os sapatos e começou a calçar uns ténis. E o outro disse, mas estás a calçar os ténis para quê? Tu nunca vais conseguir correr mais do que o leão. Não vou, mas vou conseguir correr mais do que tu. Nós não precisamos de ser o melhor de todos, precisamos de ser melhores do que a concorrência. E uma boa ideia, ou uma ideia razoável e uma execução razoável, é uma fórmula ganhadora. E uma coisa importante, uma reflexão que devem fazer é se são pessoas de ideias ou se são pessoas de execução. E procurem o vosso complemento. Eu sou uma pessoa de ideias, gosto de tendências, gosto de inovação, gosto da visão, de chegar a algum lado. Não sou bom em executar. Procurei alguém que era bom em executar. O meu parceiro foi sempre uma pessoa de execução. Portanto, isto é importante, perceberem que se são pessoas de ideias, encontrarem alguém de execução. Se forem pessoas de execução, até porque são, nas áreas de engenharia, muitas vezes são pessoas de execução. O meu parceiro, por exemplo, é um engenheiro, o Pedro Vasconcelos. Então, procurem alguém que tenha as ideias, contribuam naturalmente com as vossas ideias, mas uma execução muito bem feita é muito importante. Eu falei um bocadinho do meu percurso, também sou administrador e investidor numa empresa de ostras, ali em Setúbal. Tive até ontem ligado a uma empresa que promove a vinda para Portugal de empresas que queiram produzir cá filmes e séries. Fizemos um passeio, um tour por Portugal com a Netflix, ficaram entusiasmadíssimos com o país. É uma ideia muito interessante. Ontem eu pedi aos meus sócios para ficarem com a minha cota e vou sair. Porquê? Má execução.
Porque os meus sócios nessa empresa são criativos, são pessoas do filme e do cinema, que são... e esta ideia é muito boa, eles são bons naquilo que fazem, mas a única pessoa que conseguia executar alguma coisa lá, de concreto, de gestão da empresa, de questões legais, questões administrativas, financeiras, era eu. E eu sei que não sou de execução, eu também sou das ideias. Não havia lá ninguém de execução, não vai correr bem. Portanto, é preciso ter esta clareza, ideia mais execução. Continuando um pouco aqui sobre como atuamos. A estratégia, aconselhamento de marketing, vendas, otimização de processos na relação com o consumidor, os conteúdos pensados em projetos específicos, idealmente em filme, vídeo, sob a forma de texto, imagens e infográficos, a ativação de marca nos ecossistemas digitais, incluindo a criação de ativos, a criação de campanhas, direct marketing, social, métricas, etc. É a área de atuação. Portanto, a Darion é um problem solver digital. Ou seja, nós falamos com as empresas, gostamos de que as empresas nos apresentem desafios e resolvemos esses desafios, ou tentamos resolver esses desafios, ajudá-los a resolver esses desafios. Por exemplo, um projeto que estamos agora a discutir com a Sonai, eles abrem uma loja por mês em todo o país e consideram que deveriam ter mais, o digital devia estar mais presente nas aberturas das lojas. Como é que se pode fazer uma abertura de loja em que o digital esteja mais presente? São exemplos, trabalhamos, por exemplo, com a Navigator Company, que já referi, para perceber como é que os clientes dos clientes deles podem proativamente enfim, por iniciativa própria, dar-lhes os contactos, os clientes dos clientes, utilizando o digital para isto. Gostamos de resolver problemas no digital e desafios de negócio. Ou seja, normalmente olhamos para a situação atual, o sítio em que, a posição em que uma determinada empresa está, como ela atua, temos que construir uma visão, olhando para as melhores práticas, trabalhando a equipa, discutindo os assuntos, uma visão de como é que se chegaria à situação ideal. E depois trabalhamos para fazer aquele gap, passar do atual para o ideal, da situação atual para a situação ideal. É um método normal, habitual, de consultoria. Eu falei há bocadinho no ecossistema digital. As pessoas às vezes estão habituadas a pensar no seu site ou nas suas redes sociais, as pessoas e as empresas, ou as suas campanhas, e às vezes não percebem que o que na realidade têm é um ecossistema digital. Quando queremos comunicar ideias, quando queremos usar o marketing digital para comunicar ideias, usamos o ecossistema digital. O que é isto, o ecossistema digital? Normalmente existe um hub central, sobre a forma de uma presença online, por exemplo, um website. No entanto, não é aquilo que é mais importante. O que é mais importante são os conteúdos, mais uma vez, os conteúdos que publicamos ali. As pessoas visitam sites para ver conteúdos. Estes conteúdos, sob a forma de vídeo, texto, infográficos, são colocados no hub digital. E uma parte desses conteúdos são colocados nas redes sociais, em blogs, etc. Portanto, os conteúdos têm que estar disponíveis no máximo de plataformas possíveis. Os tais conteúdos que tivemos a falar antes. O motor de pesquisa vai indexar esses conteúdos. O Google, quer sejam vídeos, quer sejam textos, se os criarmos da maneira certa, se tiverem as keywords certas sobre o nosso negócio, sobre as ideias que queremos transmitir, o Google vai indexá-las. Então, o Google e a presença social começa a enviar visitas para aquele hub digital. Eu estava a ler um blog ou estava nas redes sociais, vi um conteúdo que me interessou e depois, como só vejo uma parte desse conteúdo normalmente nessa plataforma, vou a este hub central para ler o conteúdo ou para ver o vídeo completo. E encontrei também isto no motor de pesquisa. E, na realidade, as campanhas de display, sejam os banners que nós vimos nos sites, sejam, por exemplo, o AdWords, quando nós pesquisamos no Google os anúncios de textos que lá estão, portanto, campanhas publicitárias pagas no Google Search ou em banners em vários sites, são, na realidade, aceleradores de pessoas, através das redes sociais ou através do motor de pesquisa, para o meu hub central, para onde está a minha proposta de valor, para onde está aquilo que eu quero apresentar. Depois posso usar e-mail, posso criar uma base de dados, etc. Mas, na realidade, o objetivo é levar pessoas àquele hub central onde eu apresento de uma maneira mais desenvolvida as minhas ideias e onde tenho as possibilidades para ser contactado. Isto vai criar confiança, vai criar reputação e vai gerar contactos, leads. Naturalmente que este ecossistema tem que ser medido. Há ferramentas para analisar, por exemplo, o sentimento que as pessoas estão a ter sobre a minha marca, ou KPIs específicos de marketing digital, visitas, visualizações, leads obtidas, taxas de conversão e esse tipo de métricas. Portanto, pensarmos que temos um ecossistema digital e não apenas um site ou uma campanha ou uma presença nas redes sociais é uma forma integrada de olhar para isto interessante. Falando de visão integrada, também quando trabalhamos em conteúdos, a boa prática manda que olhemos para isto em vários passos. A criação dos conteúdos, a publicação dos mesmos,
advertise, ou seja, utilizar meios pagos para que os nossos conteúdos sejam vistos por mais pessoas. Uma coisa que muita gente não sabe é que as plataformas apresentam uma visibilidade muito reduzida organicamente para os conteúdos que publicamos lá. Um conteúdo no Facebook ou um conteúdo no Instagram, na maior parte das plataformas, não tem um alcance orgânico de mais de 3 a 5%. Ou seja, quando nós temos 1000 seguidores e pomos lá um conteúdo, achamos que a maior parte dos nossos seguidores vão ver esse conteúdo, mas não vão. 3 a 5% é que vê o conteúdo. Porquê? Porque a plataforma quer que, na realidade, haja um investimento de dinheiro nessa plataforma e aí sim, se pusermos uns euros para que esse conteúdo chegue à audiência que nós segmentamos, que nós definimos que queríamos que esse conteúdo chegasse, então sim, muita gente vai ver o nosso conteúdo. Portanto, aquele aspecto é muito importante. É preferível gastar menos dinheiro a fazer um conteúdo, mas conseguir que esse conteúdo depois, com alguns euros investidos, chegue a muita gente e seja relevante e seja bom, do que fazer conteúdos a metro, todos os dias muitos conteúdos que muitas marcas fazem, vemos muitas marcas a produzir conteúdos que são exatamente iguais a todos os outros que lá estão e que depois se queixam a dizer só 3 pessoas é que interagiram com o meu conteúdo. Claro, o conteúdo era um conteúdo banal e possivelmente não promovido. Portanto, promover os conteúdos é um ponto importante. Depois, ter a disponibilidade para a tal conversa nos dois sentidos, para haver um engagement com essa audiência, para ouvirmos o que é que eles estão a dizer, respondermos aos comentários, etc. e medir os resultados. Ou seja, os conteúdos normalmente são colocados num hub multiplataforma, numa solução qualquer, WordPress, o que for, mas eles começaram por ser produzidos, normalmente há uma narrativa de marca, há eventos, há notícias, há conhecimento, ou seja, temas que queremos comunicar. Estes conteúdos de base depois são declinados nos vários suportes, com imagens, no Instagram, no Facebook, no YouTube, se for um vídeo, etc. São publicados, são anunciados com o investimento em mídia paga que eu referia, depois tem que haver aqui interação com as audiências e este engagement e são medidos os resultados. E com base naqueles medidos, naquela medição, naqueles insights, então podemos produzir conteúdos outra vez alinhados com o que a audiência quer, partindo do princípio, olhando para os conteúdos que tiveram melhor performance. Claro que a qualidade dos conteúdos é relevante. Conteúdos jornalísticos, documentais, que acrescentem valor às pessoas. Relevância é a palavra-chave aqui. Relativamente às campanhas, vocês com certeza que sabem isto, mas eu já falei um pouco. Podemos anunciar no motor de pesquisa, podemos anunciar na Display Network, os banners que estão em muitos sites e que normalmente, se pensarem bem, os banners aparecem nos sites e esses banners são disputados pelas palavras-chave que estão presentes nesse conteúdo, da mesma maneira que quando pomos uma palavra-chave no Google, vemos um anúncio de texto que está relacionado com esse conteúdo. Portanto, esta segmentação. Podemos anunciar no YouTube em vídeo, podemos anunciar com banners também no LinkedIn, enfim, Facebook, etc. Portanto, este investimento é importante para que haja mais alcance. Hoje em dia, a medição dos resultados é, em grande parte, feita em tempo real. A maior parte das plataformas de gestão de digital, e há muitas, e têm valores muito baixos, portanto, hoje em dia faz sentido usar uma plataforma onde são carregados as nossas mensagens, os nossos banners, a nossa campanha, e é essa plataforma que vai, por nós, mostrar os conteúdos nas redes que nós escolhemos. Não temos que ser nós a entrar em cada uma das redes e publicar lá esses conteúdos e as nossas mensagens de comunicação. Hoje, essas plataformas normalmente produzem reportes que podem ser analisados para vermos as métricas que a campanha está a conseguir. Mas o que faz mais sentido é ter um dashboard que nos dá essa informação em tempo real. Ou seja, existem softwares que vão buscar as métricas, os analytics, os indicadores de uma forma automatizada a todas as plataformas onde nós estamos a ter a nossa comunicação, a nossa campanha, o nosso conteúdo e a nossa presença. E estes conteúdos vão parar a um dashboard único que pode estar no nosso monitor, pode estar numa parede, pode estar no nosso computador ou no nosso telefone e vamos vendo em tempo real qual é a performance que os conteúdos e que a nossa campanha vai tendo. Portanto, observar esses KPIs, tomar decisões de campanha é o passo importante. Não tanto olhar para reportes de coisas que já passaram, mas estar a ver em tempo real o que está a passar e tirar conclusões sobre isso. Muito brevemente, as métricas que são mais importantes. Eu diria que, relativamente a conteúdo, alcance, os conteúdos foram visualizados e se muitas pessoas o fizeram em cada uma das redes. Envolvimento, em que medida é que as pessoas se envolveram, fizeram likes, fizeram shares, fizeram comentários. Qual foi o crescimento por canal? Ou seja, dos canais onde eu estou presente, quais é que estão a crescer, quais é que estão a crescer mais. Isso vai dar indicações importantes sobre a minha audiência e se estou a fazer as coisas da maneira certa. Qual é o sentimento? De nada adianta ter muitos comentários se esses comentários forem negativos, naturalmente. Portanto,
qual é o sentimento relativamente à minha marca, qual é que é a taxa de cliques, se muitas pessoas estão a clicar nos meus anúncios ou estão a clicar no meu conteúdo e depois quando chegam àquele sítio central do hub, ao meu website, desistem quase imediatamente de lá estar e de consumir as minhas ideias e o que eu lá pus. Então, esta taxa de rejeição mostra-me que não estou a ser claro nas mensagens que estou a passar. Estou a criar uma expectativa que depois, quando chegam ao site, ela não acontece. Portanto, esta taxa de clique também. Tráfego que vem das redes sociais, pensando outra vez no ecossistema, quem é que está a vir das redes sociais para aquele meu hub central? A taxa de rejeição e abandono, já falei um pouquinho. E a conversão. A conversão, o que é uma conversão? Não é necessariamente uma venda. Se eu tiver um site de e-commerce e tiver a fazer vendas online, uma conversão é uma venda. Mas se eu tiver alguém que subscreve a minha newsletter e com isso me está a dar um sinal de que quer continuar a ter conteúdos da minha empresa ou do meu projeto ou da minha ideia, ou faz um download de um PDF onde eu estou a desenvolver algum conceito, isto também é uma taxa de conversão. Eu estou a converter visitantes em pessoas que estão mais envolvidas com o que eu tenho para dizer. Existe um workshop que fazemos e que eu trouxe aqui alguns slides e que depois, nesta apresentação, eles são autoexplicativos e desenvolvem-se um pouquinho. Não sei como é que estou de tempo e se dá para, para desenvolver um pouco. Este workshop ajuda a perceber quais são as questões-chave às quais eu tenho que responder para que a minha comunicação, para a comunicação da minha marca, do meu projeto, da minha empresa tenha sucesso. Pensem em 3 níveis diferentes. Este nível vermelho é o nível de prospects, ou seja, contactos que vêm da minha audiência, mas que eu ainda não conheço. Não tenho nenhum contacto com eles, eles não sabem que eu existo no momento de partida. A linha amarela são leads. O que é uma lead? É alguém que já me deu o seu contacto e que já me deu um sinal de que está disponível para consumir o meu conteúdo, para ouvir as minhas ideias e para interagir comigo. E na barra verde, clientes. Alguém que, para além de interagir comigo, já comprou o meu produto ou serviço e é meu cliente, mas que, naturalmente, é importante manter ao longo do tempo. Qual é a primeira pergunta que, na realidade, deve ser feita? Quem é a audiência e qual é que é o mercado-alvo da minha ação e do que eu tenho que comunicar? Nós temos logo uma tendência natural que é dizer, bem, o meu mercado-alvo é toda a gente. Bom, o mercado-alvo nunca é toda a gente. Só seria toda a gente se nós tivéssemos tempo ilimitado e dinheiro limitado para comunicar com todos. Como não temos nem tempo nem dinheiro ilimitado, temos que escolher muito bem com quem é que vamos comunicar. Portanto, a audiência nunca é toda a gente, é quem tem maiores probabilidades, pelo menos numa primeira fase, aquilo que a nossa intuição nos diz que são as pessoas que têm maior probabilidade de se interessar e de comprar o nosso produto ou serviço. O segundo passo, quais as mensagens-chave para essa audiência? Quais são as mensagens-chave? Na realidade, todos nós já tivemos o contacto com uma marca, com um produto ou serviço que dizemos, isto é mesmo para mim, é isto mesmo que eu quero, é isto mesmo que eu gosto, isto tenho fit com isto. E essa percepção do benefício que o nosso produto ou serviço dá, desta maneira tão imediata, isto é mesmo para mim, à volta disto devemos construir mensagens-chave. Porque, como falámos antes, as pessoas não querem saber de marcas ou produtos, querem saber dos benefícios. Se esse benefício for evidente para a minha audiência, para o meu público-alvo, então sim, estou à volta disso, estou a construir a minha mensagem-chave. E, finalmente, que meios vou usar para chegar ao meu alvo? Tivemos a falar de meios, tivemos a falar de redes sociais, de websites, mas também há revistas, também há outdoors, também há televisão, também há rádio, também há folhetos, também há conversas ao almoço. Portanto, eu tenho que perceber quais são os meios certos para chegar à audiência que eu quero encontrar. É uma audiência mais técnica, é uma audiência menos técnica, está perto de mim, está geograficamente longe, são os meus amigos, são os meus conhecidos, são pessoas do outro lado do mundo. Que meios desta panóplia toda e destas possibilidades todas que já falámos um pouco, que meios é que eu vou jogar para chegar ao meu alvo? E esta reflexão sobre mercado, mensagens e meios tem ainda a ver com esta fase de tentar atrair para o meu site, para tentar expor as minhas ideias a pessoas que eu não conheço. A partir do momento em que eu capturo oportunidades de interação, a partir do momento em que alguém me dá o seu e-mail, o seu contacto e mostra a disponibilidade de continuar a receber informação sobre o meu projeto ou a minha empresa, ela passou a ser uma lead. Tipicamente, se nós vamos a um website, começamos a ler um conteúdo e depois nos dizem assim, quer um e-book ou um PDF sobre este tema para aprofundar mais o tema, dê-nos o seu e-mail e mandamos-lhe um e-book. Ok, nós aqui transformámos-nos numa lead. Ficaram com o nosso contacto, mandaram-nos o e-book para o e-mail e possivelmente demos permissão para continuarem a contactar connosco e mandarem-nos mais informação
desde que seja daquele tema do qual nos interessa, senão faremos unsubscribe e saímos dali. Portanto, passamos a ser uma lead. E então, na perspectiva de marketing, como é que eu vou capturar estas oportunidades de interação? Como é que eu vou conseguir os contactos das pessoas e a permissão para comunicar com eles? Depois, como é que me vou aproximar das pessoas e da decisão de compra? Porque a pessoa deu-me permissão para eu... Vamos supor que o vosso projeto é um projeto, não sei, para vender trotinetes elétricas, meios de mobilidade elétrica. Como é que eu vou conseguir que as pessoas se aproximem da decisão de compra? Possivelmente as pessoas já pensaram naquilo, mas ainda não estão preparadas para comprar. Querem ler mais sobre o meu produto, querem perceber qual é a autonomia, querem perceber se é fácil de transportar no metro, querem saber qual é a duração das baterias, etc. Então, para as aproximar da decisão de compra, os conteúdos são, mais uma vez, uma ótima ferramenta para continuar a dar-lhes argumentos, informação, que os façam sentir cada vez mais confortáveis que aquela, neste caso, trotinete elétrica, que aquele produto é o que eles precisam, ou seja, que lhes traz os tais benefícios. Depois, como é que eu vou converter os clientes potenciais em clientes efetivos? Porque até comprar, essa pessoa é um cliente potencial. Então, ou eu vendo o meu produto online, ou vendo através de uma rede de distribuição, está na loja, mas eu tenho que conseguir que a compra efetivamente aconteça. Só assim é que ele será meu cliente. Senão é só um potencial e, muito possivelmente, até vai comprar um produto da concorrência. Depois, a partir daí, ele já é cliente, comprou o meu produto. Então, em primeiro lugar, como é que eu torno a experiência de marca memorável? Como é que eu faço com que o meu produto e o meu conceito sobressaia relativamente à concorrência e que a experiência que ele teve no website, no momento da compra, na garantia, na primeira vez que anda, neste caso na trotinete elétrica, ou, por exemplo, quando desempacota o produto, a Apple é fantástica nisso e investiu imenso e agora as outras marcas já seguiram muito, mas a experiência de desempacotar um produto é ele próprio o primeiro contacto que tem que ser memorável. Como é que eu faço com que isto seja memorável? Toda a experiência com a minha marca. Como é que posso obter depois mais valor com cada cliente? Quando eu digo obter mais valor com cada cliente, vamos supor que ele comprou este meu produto, mas naturalmente eu tenho mais coisas para lhe vender. Naturalmente eu tenho um capacete para vender, um kit de baterias novas, um suporte para o telefone, neste exemplo deste produto. Portanto, eu posso tirar mais valor de cada cliente se, por vontade dele e em benefício dele, ele quiser comprar mais produtos da minha marca ou relacionados com a minha marca. Portanto, este crescimento dentro de alguém que já é meu cliente, ter vontade de se expor mais à minha marca e de comprar mais produtos, é um passo importante. E, finalmente, como é que eu transformo os clientes em evangelistas? Como é que eu faço com que ele goste tanto da experiência que teve e do produto que comprou, que passe palavra e que faça, na realidade, uma parte do meu trabalho de marketing e da melhor maneira possível? É alguém que está a falar aos seus contactos, aos seus amigos, que teve uma ótima experiência com a marca A ou B ou C e, portanto, que sugere que os amigos ou os contactos se relacionem e comprem a mesma marca. Ou então o contrário, não compres que é mau. Por isso, como sabem também, as reviews hoje em dia são tão importantes, estabelecem a credibilidade das marcas e se o sentimento relativamente a elas, de maneira geral, é positivo ou negativo. A propósito de sentimento de marca e de experiência, há aqui mais um caso de branded content que eu acho que vale a pena, só fazer aqui uma pequena introdução, mais um caso de branded content que acho que vale muito a pena ver, foi totalmente criado por um português que teve a simpatia e a generosidade de estar presente no lançamento da Darwin. Ele chama-se Hugo Veiga, está no Brasil, numa agência que é a AQ&Q, é um dos criativos no mundo mais premiados em Cannes e fez este case para a Dove. O briefing deste case é muito interessante. Quando a Dove passou o briefing à agência de como é que deveria ser a campanha, ao contrário do que muitas vezes acontece, o briefing tinha uma linha. O briefing dizia o seguinte: as estatísticas mostram que só 6% das mulheres se sentem realmente bonitas. E o briefing era, ou a instrução que foi dada à agência, faça com que os outros 94% das mulheres se sintam bonitas. Em vez de uma campanha publicitária, naturalmente fazia sentido criar um branded content e que foi este. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw.
My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Ou seja, é um exemplo interessante de uma produção muito barata. Na realidade, é um artista especializado em desenhar pessoas, uma sala bonita, grande, mas sem nada de especial, e algumas pessoas que participaram numa experiência. A marca só aparece aqui no final, ou seja, um exemplo de um conteúdo interessante que tem um ingrediente, não é nada secreto, mas um ingrediente especial que são as emoções. Portanto, ele lida com as emoções. Teve muito, foi o short film com mais visualizações no YouTube na altura, quando foi lançado. E, portanto, um exemplo de branded content que não é complicado de produzir e o que está por trás, naturalmente, é a ideia e as emoções e não uma superprodução. E é isto, basicamente, que tinha para vos dizer.